Sejam todos bem. Fiz esse vídeo aqui para facilitar um pouco o trabalho de vocês aí com relação ao exercício avaliativo número 4, ok? Pessoal, esse exercício ele foi elaborado, eu sei que grande parte aí tem alunos do terceiro, alunos do quinto, entre outros períodos. Obviamente vocês vão ter aí disciplinas complementares para poder dar um embasamento final sobre essa questão aqui, tá bom? Não quero que vocês quebrem tanto a cabeça assim, de ficarem preocupados com o trabalho. Pelo contrário, eu quero que vocês evoluam, que vocês aprendam e já tenham uma curiosidade sobre engenharia civil, tá? Lembrando que esse exercício aqui eu coloquei conceitos, como topografia, como solos, como a questão de projeto estrutural, fundações e tudo mais, são matérias que grande parte ainda vai ver durante o curso de vocês. É simplesmente a gente mostrar o tanto que uma disciplina ela vai interferir numa obra de engenharia, tá? Então a gente está tentando fazer uma união, mostrar que uma depende da outra, e obviamente eu vou cobrar de vocês a parte da nossa geologia, vou tentar ver a questão, a capacidade de investigação de vocês, de pesquisa e tudo mais, tá bom? Eu quero que vocês fiquem tranquilos com relação ao exercício. Eu vou estar à disposição de vocês aí no nosso grupo de WhatsApp. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail também. Eu quero que vocês façam, tenham essa capacidade de pesquisa, de busca. Lembrando que o engenheiro, principalmente o engenheiro civil, pessoal, a formação ela é extensa. Então a gente sai da faculdade não especializado, e sim com uma visão geral de várias disciplinas. E na vida real a gente vai definir, vai escolher alguma especialidade que a gente vai estudar mais, vai aprender mais e vai se capacitar, tá bom? Então, para dar essa visão geral, macro, eu fiz esse trabalho pensando nessa possibilidade de vocês entenderem, enxergarem o que a geologia influenciaria nos demais projetos. Igual eu comentei em sala de aula, a topografia e a geologia elas são fundamentais para o início de qualquer obra. Então, a investigação, as investigações preliminares, elas são fundamentais, essenciais aí para a gente ter uma obra de engenharia e obter êxito, tá bom? Então, o objetivo desse exercício foi esse. A gente não tem apenas uma resposta para esse exercício, tá? Podem ficar tranquilos. Obviamente existe um bom senso, uma análise mais crítica, mas que uma solução só ela não é válida, ok? Então, podem ficar tranquilos que a maioria pode ter divergência de respostas. Um aluno escolheu um tipo, outro escolheu outro. O engenheiro na obra também ele vai ter visões. Cada um vai ter uma visão um pouco diferente. Vai depender do tipo de estrutura, de nível de segurança, fator de segurança que ele quer ter para sua obra. Tá ok, pessoal? É simplesmente para vocês entenderem, avaliarem, entender o que é um laudo de sondagem, verificar o que seria uma topografia de um terreno, tá? Avaliar qual que seria um projeto arquitetônico, tá? Para poder no fim verificar qual tipo de fundação que você vai querer executar nesse tipo de obra, tá bom? E lembrando que na vida real a gente vai ser mais ou menos dessa forma. Obviamente que vocês vão estar com mais informação, muitas disciplinas vão complementar esse conteúdo nosso aqui. E também a experiência de campo, experiência vivida, vocês vão adquirindo essas informações, tá bom? O que eu peço para vocês então do exercício, pessoal? No exercício avaliativo 4, então, eu coloquei então que seria uma análise de uma sondagem e uma escolha de um tipo de fundação. Aí eu fiz uma introdução aqui, falando a questão da topografia, dos dados geológicos, o que eu quero construir, tá? Os dados comerciais, a questão o que seriam fundações superficiais ou rasas, as fundações profundas. Então, pessoal, isso aqui a gente fez um vídeo à parte, discutindo, mostrando essas questões aqui. Lembrando que vocês não vão ficar expert nessa parte de fundações neste momento, mas vocês vão já adquirindo esse conhecimento preliminar aí para as demais disciplinas. Vocês já vão tendo essa curiosidade de entender o que é uma fundação,
Se tiver alguma obra, algum local que vocês estiverem por perto, vocês já podem verificar quais os tipos, entendeu? Podem acompanhar algum tipo de obra, já podem já ir familiarizando com a engenharia. Como eu falei para vocês, ela é multidisciplinar, vai depender de várias disciplinas para a gente criar um conceito completo, tá bom? Então a gente tem as fundações superficiais rasas, a gente tem as fundações profundas, eu fiz um resuminho aqui, obviamente, só para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? Com relação à sondagem, pessoal, eu postei aí para vocês um vídeo, tá? Mostrando como é que é um laudo de sondagem, com figuras do YouTube, tá? Não é de minha autoria, mas que tem aí, eu fiz uma seleção e é um que vocês podem utilizar, que vai facilitar o entendimento de vocês como é que é feito. Tem ilustração, né, dele mostrando como é que é feita essa coleta no campo, tá? A gente tem a norma que estabelece o número de furos, tá? Eu postei para vocês lá no Moodle, na plataforma, então vocês podem dar uma verificada se tiver alguma dúvida com relação à norma. A norma vai falar o número de sondagens de acordo com o tamanho da área a ser construída, o tamanho do lote, tá? Vai falar quantos furos vai ser necessário. E existem várias empresas que são especializadas, que mexem com essa parte de sondagem, tem vários tipos de equipamentos para fazer esse tipo de sondagem, e esse aí é um método SPT, para vocês terem uma ideia aí de como que ele é feito. Então aqui nesse vídeo vai ter lá o exemplo de como que é feita essa coleta, tá? E aqui na frente ele fala um pouquinho a questão do laudo, tá? Eu vou mostrar para vocês também no nosso exercício. Eu postei para vocês também a questão da noções básicas de fundação, lembrando que não é disciplina, não é conteúdo específico dessa matéria, a gente está introduzindo apenas essa questão para vocês já ir familiarizando, tá bom? Então aqui eu faço algumas demonstrações aí de como que de quais os tipos de fundação, para vocês já terem uma ideia aí e pensarem qual que vocês vão utilizar no exercício que eu coloquei para vocês, tá bom? Então dê uma verificada aí no material, assistam os 2 vídeos, tá? Vai facilitar bastante o entendimento para a atividade, tá bom? Então vamos lá. O que é o exercício? O que eu pedi? Analisar a sondagem e descrever sobre o tipo de solo encontrado. Propor com justificativas um tipo de fundação com maior viabilidade técnica e econômica para construir uma residência de um andar. Com um subsolo no terreno, cujo subsolo pode ser representado pela sondagem SP1 e SP2, tá bom? Foi os 2 furos que foram feitos no local, isso aqui é um caso verídico, tá bom? Vida real. As edificações vizinhas são recentes e apresentam com bom estado estrutural. Por que eu coloquei isso, pessoal? Se eu tiver alguma edificação próxima que tem algum tipo de problema estrutural, e dependendo do tipo de fundação que eu for escolher, eu posso prejudicar essa construção vizinha e ter que, obviamente, pagar, fazer algum reforço nessa construção vizinha. Então, eu sempre tenho que verificar os vizinhos para verificar se, dependendo do tipo de fundação, se eu não vou ter prejuízo com relação aos meus vizinhos. Então, eu vou ter que verificar a situação das edificações próximas, tá bom? Se o local, coloquei onde que é o local, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Mandei aí a planta topográfica e o croquis e os furos de sondagem. Vamos lá então, primeiramente para a topografia. Bom, está aqui o meu terreno triangular, a rua principal está aqui, então a gente vai construir uma casa dentro desse terreno. Então eu fui lá, contratei uma empresa de sondagem e eles verificaram pela metragem, pelo tamanho da área construída, vai precisar de 2 furos. Então ele foi lá e definiu os 2 furos de sondagem, tá? Tá aqui no meu desenho, aonde que foi feito o SP1 e onde foi feito o SP2. Aqui está a minha rua, aqui está o primeiro furo de sondagem, onde vai ser a construção, e aqui o segundo. Esse aqui é a planta baixa da minha residência, ok? É um esboço aí, não seria nem planta baixa, seria apenas a minha projeção de onde vai ficar a minha edificação no meu terreno, tá vendo, pessoal? Então está ocupando apenas uma parte do meu terreno, e os furos foram feitos dessa forma aqui. Então existe toda a norma mostrando como é que é feito os furos e quais os números, tá bom? Isso aí
a norma está aí para vocês darem uma lida, né, e consultarem sempre que precisarem, tá ok? A gente não vai ficar decorar a norma, tá, pessoal? Isso é inviável, mas obviamente que sempre que for fazer algum projeto, algum estudo, vocês vão consultá-la, tá bom? Como eu falei para vocês, a norma é para dar uma garantia para o engenheiro que ele está fazendo da forma como foi padronizada, tá bom? Então tá, então foi escolhido os 2 furos nesse meu terreno aqui, tá? Então seria esse terreno, e aqui tá os meus 2 furos, foram feitos nessa situação, tá? O desenho só está invertido aqui, né, rotacionado, mas dá para visualizar ali como é que seria meu terreno. Então, o meu terreno, pessoal, só para vocês entenderem, uma grande parte ainda não fez a disciplina de topografia, mas a gente obviamente discutiu um pouquinho de curva de nível e tudo mais. Essas são minhas linhas de curva de nível. Então, meu terreno, pessoal, ele está com 802 aqui, 801, 800, 799. Então, ele está caindo, a rua está descendo nessa direção. É como se desse ponto até esse tivesse 4 metros de desnível. Então, a minha rua, ela está com essa declividade, né, descendo nessa forma aqui. Então, o nível que está descendo, vai descendo 4 metros aqui ao todo. E o terreno, ele nessa orientação, ele seria plano, ok? Se a gente pegar uma reta aqui, ele não está tendo diferença de nível nessa orientação. Então, esse meu terreno era como se ele fosse um plano inclinado, tá? Ele tem uma topografia regular inclinada para cá, ok? Então, essa é a minha ideia do meu terreno. Ele é um terreno que tem esse caimento para cá, com uma curva de nível constante, tá bom? Nessa orientação, ele está sendo plano e tem a inclinação para essa lateral, para esse lado, tá bom? Então, era como se ele fosse um plano inclinado aí, caindo 4 metros para essa direção, tá? Esquerda, direita, tá ok? Então, vamos lá sobre a sondagem, tá? Aí, verificou, então, o terreno, verificou a questão da declividade do terreno, verificou a questão dos furos. Vocês vão lá e vão pegar o meu tipo de solo. Tá vendo, pessoal? Então, aqui, ó, é um exemplo da sondagem de percussão. Tá falando a cota. Esse é o SP1, tá? E aqui tá a profundidade das camadas, tá? 0,80, 87, 4,75, é até onde foi sendo feita lá os furos, foram tendo as pancadas e foram coletando as informações. Então, posso pegar aqui que até 80 centímetros eu tenho um aterro que seria um argilo arenoso. O aterro, então, pessoal, seria o que? Essa terra que está lá provavelmente não é daquele local. Então, foi um aterro que foi feito há muito tempo atrás e possui um argilo arenoso. Para baixo, eu já tenho argila pouco arenosa, média, cor avermelhada. Então, já vou tendo as informações do meu tipo de solo. Então, esse aterro provavelmente é terra que foi vinda de outro lugar, originária de outro lugar. E aqui começa, né, o meu solo da região, que começa com argila, depois é um silt argiloso, médio, depois vou ter um silt, cor marrom rosada. Aí médio a rijo, essa questão aí, vocês vão ter a disciplina de mecânicas do solo, vocês vão ver a questão, né, dessa rigidez, né, dessa estrutura que é o nosso solo. Então, para verificar aí, vocês vão compreender mais na disciplina de mecânica do solo. Mas lembrando que rijo significa que tem uma maior dureza, que tem uma maior aguentaria, até uma capacidade de carga maior, porque está mais firme, ok? Mais compactado e mais resistente, tá bom? Então aqui vai descendo os furos, aí vai verificando o tipo de solo identificado. Então vocês vão pegar isso aqui, vão falar para mim sobre o tipo de solo, tá? Representar, ó, o solo é mais ou menos nessa situação. Se for trabalhar com uma fundação mais rasa, eu vou trabalhar com esse tipo de solo. Se eu vou trabalhar com uma profunda, eu vou trabalhar com outro tipo, até chegar na rocha sã. Então vocês vão verificar primeiramente aí o tipo de solo, tá? Em média na região, né? Através dos 2 furos. Vão verificar essas classes aqui e verificar a questão aí das alturas, das cotas com relação ao meu tipo de solo, tá? Ok? Aí vocês vão fazer, aqui pode ver que o furo foi de 20,30 metros, tá?
E no final aqui desse furo a gente estava com silt com areia fina, pouco argilosa, é um solo residual, mediamente compactado a muito compacto, né? Com a cor também. Então tá aqui, né, o meu tipo de solo, qual que é a classificação da minha camada. Aqui tem a questão da resistência da penetração, a gente tem o número de golpes, aqui tem tudo padronizado, tá normatizado, tá ok? Que é as pancadas para poder ele conseguir entrar dentro desse solo, tá? Então o nível de água ele foi encontrado a 8,30 metros, tá vendo? Então tem aqui, ó, o meu lençol freático, é onde que está a minha água, ela foi identificada apenas com 8,30, isso é importantíssimo no projeto de fundação, porque a minha água ela prejudica a fundação, ok? Então, dependendo do tipo de fundação que eu devo escolher, eu vou ter que tomar certo cuidado, tá? Com relação à água, que ela vai prejudicar a minha estrutura, a água com concreto, a água com a ferragem, provoca oxidação e diminui resistência, tá bom? Vocês vão ver tudo isso aí durante as disciplinas do curso, mas já é bom vocês já imaginarem aí o que é nível de água, tá bom? Então nesse caso aqui a sondagem foi a 8,30, tá? Vamos para o outro furo, SP2, a cota, né, do furo. Aqui então está a questão do aterro também, então aqui tem 75 centímetros de camada de aterro, depois até os 6,60 eu tenho um tipo de solo, até 14,50 tem o outro, e por aí vai, e o meu nível de água apareceu no 8,45, tá bom? Então aqui tem todas as informações da data que foi feito o levantamento, e esse furo foi até 19,45 metros, tá? Com esse tipo de solo aqui, tá bom? Então é isso que vocês vão tentar fazer essa leitura para mim, poder ver o tipo de solo, ver a questão do nível de água, tá? Principalmente. Feito isso, vocês vão verificar lá a questão dos tipos de fundação que tem, vão verificar para que serve cada tipo de fundação e escolher um, ok? Vocês vão responder para mim exatamente essa questão de escrever aí, pode ser com as próprias palavras, tá? Vocês vão lá desenvolver a resposta falando, não, professor, o nível de água está em tal cota, eu verifiquei que o solo predominante é esse, né, e esse tem a característica X, Y, Z, esse tipo de solo, e como é uma residência aí de 1 a 2 pavimentos, eu vou escolher a utilização da fundação tal, tá? Então nada muito complexo, pessoal, eu quero apenas o poder de investigação de vocês, pesquisem, deem uma verificada aí no material que eu postei para vocês, e se tiverem dúvida, pessoal, me procurem no grupo do nosso WhatsApp, estou à disposição de vocês, podem me mandar e-mail também se preferirem, e espero que com esse nosso tutorialzinho aqui, vocês fiquem mais tranquilos na execução do nosso exercício, tá bom? A gente está aqui para somar, para poder, né? Obviamente são momentos difíceis, acho que todos nós estamos aprendendo aí com esse momento, e eu quero que vocês tirem o maior proveito possível do conteúdo da minha disciplina, tá bem? Um grande abraço a todos, e qualquer dúvida, só gritarem, ok? Um grande abração, pessoal. Tchau, tchau.